Recentemente eu postei no meu Instagram uma caixinha de perguntas caso vocês tinham alguma dúvida sobre treinamento. E aqui nesse vídeo eu vou respondê-las. Se você não segue lá, dá uma olhada, Gabriel Martins Fitness, e de vez em quando eu posto algumas coisas no Stories que você pode interagir e eu posso acabar te ajudando. A primeira delas é a seguinte: quando usar elástico nos levantamentos, sendo complemento ou principal. O elástico ele pode aparecer em diversas partes do treino, né? Para fins didáticos eu vou dividir o treinamento em algumas partes. O primeiro seria o esforço principal, no qual eu vou falar de esforço máximo e dinâmico. No caso do esforço máximo, eu acho que o elástico ele é muito bom se ele treina a amplitude que você precisa. No caso do supino, a parte final seria o que? Bastante tríceps e ombro. No agachamento, bastante glúteo posterior. Se ele estiver treinando naquela região, eu acho que ele vai ser um grande aliado. Mas se o seu ponto fraco é mais embaixo, talvez não vai ajudar tanto. Com exceção do levantamento terra e talvez até o desenvolvimento, porque são exercícios que começam da fase concêntrica. Então você precisa de sempre explodir bastante, não importa qual seja o seu ponto fraco. Então pode acabar te ajudando muito à medida que você precisa de mover a barra cada vez mais rápido, né, para partir ali da fase concêntrica. E se você juntar isso com uma amplitude aumentada, como um levantamento no déficit, vai ajudar bastante, mesmo se o seu ponto fraco for o quadríceps e a parte de baixo do exercício. Pensando em exercícios suplementares, eu pessoalmente não gosto muito. 3 séries de 10 no supino com elástico, eu não acho que é legal, porque quando você está fazendo aqui, ele te trava, tira, né, a sua questão da amplitude de movimento, acaba mudando um pouco a técnica. Eu não tenho experiência, mas dizem que para essa finalidade, a corrente é a melhor alternativa de resistência alternada. Ela é mais livre, ela parece mais com peso, tem uma transferência um pouco maior. Tá? Eu experimentei pouco, não gostei e acabei tirando. Mesma coisa vale para outros exercícios roscas, extensão de tríceps com adicionado ao elástico. Agora, se for exercícios só com elástico, uma coisa tipo uma extensão de tríceps, uma flexão de perna, eu acho muito interessante para a saúde das articulações, joelho, cotovelo, punho, pescoço, tudo. Pode ser um grande aliado na prevenção de lesões e principalmente no caso de um FACE, alguma coisa assim, você pode até treinar isso como forma de hipertrofia. Mas você só tem que ter cuidado, porque à medida em que ele aumenta, né, o comprimento do elástico, o elástico vai ficando mais grosso, a tensão aumenta de forma exponencial e não de forma linear. Então ir de um elástico, né, do elástico 2 para o 3 é um salto muito maior do que de 2 para 4 quilos, tá? Então você tem que ter muito cuidado disso. Às vezes você está lá fazendo 4 de 25, você troca o elástico, você nem consegue puxar até o final, porque ele distribui tensão muito mais rápido. Então pense para exercícios em que não tem a progressão tão precisa assim, de 1 em 1 kg, de 2 em 2 kg, algo mais a longo prazo e mais pensando também na questão da redução de lesões e na prevenção do que de fato na progressão de carga para uma hipertrofia em si. Segunda pergunta: como fazer mais barras fixas? Cara, sendo muito sincero com vocês, essa pergunta é até difícil, porque eu posso falar duas coisas: fica mais forte ou fica mais leve. É um exercício como qualquer outro exercício, a mesma coisa de eu perguntar, ou de vocês perguntarem como é que eu aumento meu supino. Cara, fica mais forte, sabe? Não tem muito segredo. Se você ficar mais forte nos grupos musculares primários envolvidos nessa amplitude de movimento, você vai ficar mais forte, vai aumentar suas repetições e seu peso, tá? A única exceção aqui, como é um movimento de calistenia, se você diminuir seu peso corporal, você vai usar menos resistência, então você também vai acabar aumentando as repetições. Não tem muito segredo, tá? Agora, como que você vai chegar lá? Pô, tem 1 milhão de jeitos. Você pode fazer periodizações, você pode não fazer, só fazer umas repetições e tentar aumentando com o passar do tempo, apesar disso também ser uma periodização linear, né? Você pode fazer ondulado, conjugado. É muito difícil, tá? Mas de maneira geral, o que eu faria? Eu trataria como um exercício primário, se é isso que eu quero fazer, tá? Se esse é meu objetivo, então teria um dia dedicado a isso, ou seria a primeira parte de um treinamento de um dia que eu também treino outras coisas, mas seria o foco principal. Faria um dia mais pesado, menos repetições, 3 de 5, 3 de 3, 1 RM, dependendo aí de tipo de periodização que a pessoa vai utilizar. No outro dia eu faria mais volume, 3 de 12, 5 de 10, alguma coisa assim. Ondularia isso com o passar do tempo, utilizando a periodização do método conjugado, é isso que eu faria, tá? Como exercícios suplementares, eu faria amplitudes de movimentos parecidas. Então, se eu estou treinando a pronada, eu faria a supinada, faria remadas, faria o lat pull down, eu faria o lat pull down unilateral, o pullover, e também teria os exercícios acessórios para treinar deltoide posterior, bíceps e os escapulares. Basicamente é isso, né? Você ficar mais forte, fazendo suas repetições lá, sempre de maneira submáxima. Se você estiver falando de volume, vamos supor que o cara faz 5 só barras fixas. Então ele faria 3 de 3, aí num dia 4, 3, 3 ou 4, 4, 3, até chegar no 4, 4, 4, para tentar chegar no 5, 5, 5, entendeu? Então se você faz só 5 repetições, é impossível que na segunda série você vai fazer 0. Se você descansar 3 minutos, pelo menos 2 você faz. Então aí você já tem um ponto de partida. Basicamente você tem que fazer.
segredo. Se eu quiser aumentar meu supino, o que eu vou fazer? Vou periodizar meu supino, vou trabalhar ele com cargas pesadas, com cargas leves, tentar aumentar meu peitoral, meu tríceps, meu ombro. É exatamente a mesma coisa. Então, assim, o que eu posso falar é isso. Como eu falei no começo, a diferença é que você pode perder peso corporal também, enquanto você fica mais forte, aí seria o melhor jeito de você aumentar suas barras fixas. A próxima pergunta, eu até achei meio estranho, mas o próprio Jonas explicou depois. Ele falou só o seguinte: frequência de treino, diária, semanal e mensal. Aí depois ele respondeu, tipo, se pode treinar um grupo muscular mais do que 2 dias, se tem problema na academia várias vezes. E a questão aqui é o seguinte: o que determina a frequência é a recuperação do seu grupo muscular. Se é um grupo que recupera rápido, você pode treinar mais, como por exemplo panturrilha, antebraço, pescoço. Se é um grupo grande que demora mais tempo para recuperar, peitoral, glúteo, quadríceps, você vai ter que treinar menos. A gente costuma dividir o treino 2 a 3, repetir o grupo muscular 2 a 3 vezes por semana por motivos de organização, porque cabe na semana mais fácil. Mas se você estiver preocupado apenas com o desenvolvimento daquele grupo muscular, você vai ter que sentar, pegar um calendário e colocar lá: quero treinar panturrilha a cada 2 dias, escrever todos os dias que você vai treinar panturrilha, antebraço também, escreve junto, aí peitoral a cada 3 dias, e vai, todo dia que você for na academia, olhar aquele grupo muscular e vai tentar treinar. Tem gente que treina assim? Tem gente. Natural Hypertrophy. Dá uma olhada no canal dele aí, se você souber inglês, ele treina mais ou menos desse jeito, tá? Mas, para organizar a maior parte das pessoas e caber em 7 dias para formar uma semana, a gente costuma fazer 2 a 3 vezes por semana. Uma vez por semana, para quem é natural, é muito pouco. Você vai recuperar desse estímulo, vai perder a adaptação e só aí vai treinar de novo. E acima disso, é possível? É, mas você vai ter que diminuir as outras variáveis muito. Diminuir a intensidade, diminuir o volume. Imagina, você vai fazer 3 séries de 10 e daqui a 1 dia ou 2 você tem que treinar de novo costas, no caso. Eu ia fazer menos do que eu aguento. E isso ia jogar minha carga de treinamento lá embaixo. Então você tem que ter sempre... É uma balança, né? Vamos dizer assim. Você pode treinar mais do que isso, só que você tem que saber como. Um exemplo, num dia você faz só puxadas horizontais, no outro dia só remada. Aí meio que você está escondendo aí o seu cansaço, a sua exaustão, porque é o mesmo grupo muscular, mas uma amplitude de movimento diferente. Então dá para você pensar dessa forma. Não é minha especialidade, eu não gosto de trabalhar com isso, para ser muito sincero, tá? Prefiro manter a tradicional 2 a 3 vezes por semana, porque o básico funciona. Mas, se você quer realmente fazer o máximo possível, otimizar o máximo possível, a dica que eu vou dar para você é o seguinte: pense em um mesociclo de 8 ou 9 dias, ao invés de 7, tá? Se você tiver condições e acesso à academia quando você quiser, pensa em outro, por exemplo, push pull legs descanso, push pull legs descanso, tá? Vai ser um mesociclo de 8 dias, e aí a semana 1 vai ser diferente da semana 2, e aí você vai só empurrando e fazendo dessa forma. Teoricamente é muito mais otimizado, só é difícil de fazer porque as pessoas não têm acesso à academia, mas é completamente possível. Essa é uma pergunta muito interessante: por que o powerlifters desenvolve o pescoço mesmo sem treino específico? A resposta básica é droga, tá? Quando você utiliza drogas de aumento de performance, você aumenta a sua quantidade de hormônio e principalmente, tá pessoal, presta atenção aqui, presta atenção no que eu tô falando. Quando você não tem picos hormonais, quando você tá o dia inteiro com a testosterona alta, você não é natural, não vem com esse papo não. Você pode ter níveis médios abaixo da pessoa natural, mas se você tiver o dia inteiro com aquele nível equilibrado, você vai ter efeitos, tá? Porque o natural, o que acontece nos animais, na natureza, é picos e vales, tá? Então assim, não vem com esse papo de só porque o número é igual, você tá natural, não. Enfim, só tinha que falar sobre isso, porque ninguém fala, tá? Quando você usa drogas de aumento de performance, alguns grupos musculares têm receptores que são mais presentes ou mais sensíveis a alterações hormonais. Então, se você aumenta o hormônio, o próprio músculo já tem estímulo para ganhar massa muscular. Quais? Ombro, você vê aqueles caras com o ombro, parece um balão aqui, o ombro de armadura, trapézio do cara fica gigante e o pescoço fica gigante, costa superior, deltoide cresce, sem o cara treinar nada, esses grupos musculares estão crescendo. Tanto que você vai ver um tanto de bodybuilder custando a isolar, né, o deltoide lateral do trapézio na elevação lateral, essas coisas assim. Por quê? Porque o trapézio dos caras já é gigante. E se ele continua treinando, o negócio vai entrar no tamanho da cabeça do cara e ele vai perder ponto por simetria nas competições de bodybuilding, tá? É só daí que vem essa preocupação. Só deixar claro. Esse papo de trapézio na elevação lateral, isso aí é coisa de bodybuilder anabolizado, tá? Mas assim, basicamente é isso. Agora, existe um outro fator também que eu quase nem ia falar, que é o fator da carga absoluta. Esses caras treinam com a carga absoluta tão grande, quando eu tô falando de carga absoluta, tô falando de 200, 300, 400 quilos, tá? Não tô falando de porcentagem de um RM, tô falando peso pesado mesmo, que altera a proporção de trabalho dos grupos musculares. E também tem um impacto muito maior na recuperação deles do que da gente, tá?
Então, porque o estresse dos ligamentos, tendões, cartilagens, ossos, todos dos discos vertebrais, ele é tão maior que ele causa uma exaustão e um cansaço muito maior. Mas não só isso, a proporção de trabalho dos grupos musculares mudam. Então, vamos supor o seguinte exemplo, eu puxo 200 kg no deadlift e o meu trapézio é estimulado da forma X para 1 RM. O cara que puxa 400, é possível que o trapézio dele seja estimulado 2,5, 3x, entendeu? Não é linear. Tá? A gente não vai ter o mesmo estímulo, só que ele vai ter mais porque ele puxa mais. Não, ele pode ter um estímulo ainda maior porque questões biomecânicas, posicionamento, não só posicionamento do corpo, mas a fibra muscular às vezes não aguenta e a outra domina. Então todo esse tipo de coisa, tá? Que são limites assim, fisiológicos, mecânicos. Então não só a questão proporcional. Então tem essa alteração também. Então o cara às vezes puxa tanto, aí ele tem um estímulo ainda maior para o trapézio, a carga de trabalho dele é ainda mais alta, acaba desenvolvendo o trapézio. Mas ele não desenvolve o pescoço. Como assim, Gabriel? Porque a musculatura do pescoço faz flexão, extensão. Se você não treina isso, você não desenvolve. Ponto, acabou. O trapézio, ele se crescido, vai parecer que ele conecta cada vez mais alto no pescoço. E pode até o quê? Puxar umas fibras da musculatura do pescoço. Mas ele não é treinado em flexão e extensão. Se você fizer um teste de um RM, você vai ver que o resultado dele vai ser maior do que o normal, mas não vai ser tão grande quanto um cara que treina o pescoço. Tanto que, falando de naturais, tá? Se o natural tem um trapézio gigante pro deadlift, o que eu acho quase impossível, tá? Eu nem ia responder essa pergunta desse ponto de vista, porque é realmente muito difícil. Mas vamos lá. Segundo exemplo, imagina um natural que tem um trapézio grande porque ele tem um deadlift muito grande. Se ele treinar flexão e extensão de pescoço, o pescoço dele vai crescer ainda mais, porque vai ter grande parte das fibras dele, do esternocleidomastoide, desse músculo aqui, que não são treinadas durante exercícios de alongamento com resistência, tá? E até se ele treinar trapézio, é capaz dele ter crescimento, porque ele só está alongando, ele nunca faz a parte concêntrica. Então, fica aí a observação, tá? Se você é natural e quer o pescoço, tem que treinar. Não tem jeito, não tem como fugir, não. Porque eu acho muito, não querendo dar um black pill para vocês, mas eu acho muito difícil você chegar em 400 kg de deadlift. Variações de exercícios para longevidade. Cara, pensando no ponto de vista de longevidade, saúde, tá? Você não tem que se preocupar em especificidade, esquece, joga isso pela janela. Você tem que movimentar basicamente e permanecer com um grau de força interessante. Inclusive treinar, né, muito intenso, muito pesado, muita massa muscular, nem é tão interessante assim para longevidade. Você não vai ver um cara de 90 anos bombado, tá? Então pensa desse ponto de vista. O que eu acharia mais legal é pegar alguns amplitudes de movimento, tipo empurradas horizontais, empurradas verticais, puxadas horizontais para verticais, agachamentos, lunges, os movimentos básicos, né, que o pessoal não gosta de chamar de básico hoje em dia, que até isso estão arrumando birra. Enfim, os movimentos básicos, e eu faria sempre algum tipo de movimento diferente. Começou a incomodar, começou, sabe, a estressar o joelho, costas, cotovelo, qualquer coisa que seja, troca. Você só não pode ficar fraco. Usar isso como desculpa para ter a lombar fraca, por exemplo. Isso aí é inaceitável. A lombar tem que ser forte mesmo porque muitas pessoas lesionam a lombar e acabam parando de treinar e aí tem vários outros problemas, tá? Não use isso como desculpa para ser fraco, mas você não precisa ser casado com nenhum exercício. Você pode estar sempre trocando. Então, variação de exercícios para longevidade é um negócio assim, simples, varie sempre que você quiser, mas não fique fraco. A próxima pergunta, ela é um pouco mais difícil, assim, como mensurar o volume da barra fixa? A questão é que o volume da barra fixa você pode mensurar como qualquer outro exercício. A diferença é que, quando você está lidando com pessoas não treinadas, elas estão muito próximas à falha. Então você tem que tratar 3 séries de 3, que pra mim não é nada, eu nem sinto incômodo, tá? São 3 séries, e elas não são iguais às minhas 3 séries, porque elas estão muito próximas à falha. Vocês conseguem entender isso, tá? Uma pessoa que consegue fazer 20 barras fixas, aí você passa para ela 3 séries de 3, aí você calcula o volume semanal dela. Ah, ela fez 3 séries. Cara, tá vendo a incoerência do que um cara que consegue só fazer 4 barras fixas, igual eu falei na pergunta anterior? Então, assim, você tem que calcular, mas você tem que considerar também intensidade e volume, porque tá tudo junto, tá? Então não tem como separar, se você tentar separar vai dar errado. Tem como você pensar em volumes, em séries e repetições para costas, para barra fixa, mas considere que se você estiver falando de pessoas não treinadas, elas vão estar muito próximos à falha e talvez você tenha que considerar até como 2 ou 3 séries, uma série só que ela fez. Lembrando, isso é muito importante, isso significa que ela vai ter um estímulo submassa para o latíssimo, para o punho, para o antebraço, para o bíceps, para tudo, tá? Porque ela pode não conseguir, mas não quer dizer que a musculatura dela do bíceps não aguenta, tá?
Tenha isso em mente. Ela pode fazer 3 de 3, está próximo à falha e ainda assim ser um estímulo submáximo para hipertrofia. Então, você só fazer isso não vai ser o suficiente. Essa pergunta, imagino que é uma pessoa que não siga o canal por muito tempo. É possível ter um físico legal só com flexões abdominais diárias e uma dieta? Não, não é possível, tá? Por um motivo extremamente simples, porque a pessoa que faz esse tipo de pergunta, ela quer um atalho para chegar num físico que muitas vezes é impossível de forma natural, porque ela sofreu uma lavagem cerebral pela mídia. Não estou querendo julgar a pessoa, nem vi o perfil, nem quero saber o nome de quem perguntou isso. Só que a gente precisa de ter um papo reto aqui agora. A questão é a seguinte, o cara que me pergunta isso, eu sei que ele não quer treinar, mas ele quer ter um físico de um cara que, às vezes, sei lá, tem 17 anos e usa esteroide anabolizante. Você não vai conseguir, não adianta quantas coisas você faz por dia, porque isso sequer importa. Como que você vai progredir? Me responde aqui no papo reto, tá? Como que você vai progredir uma flexão se você estiver fazendo todo dia, daqui a 10 anos, você vai estar fazendo o quê, cara? A mesma coisa? Não, você vai ter que progredir. Como? Como é que você vai aumentar o peso na sua flexão, sendo que amanhã você tem que fazer de novo, no dia seguinte você tem que fazer de novo? Tá, é possível você treinar greasing the groove, fazer todo dia? É possível, mas isso é uma medida temporária. Você não vai conseguir fazer isso para sempre. Mesmo porque não importa quantas vezes por dia você treine, não vai acelerar essa jornada. Seu corpo demora para fazer massa muscular, seu corpo demora para ganhar peso. Isso tudo é um processo, cara. Então, assim, 2 exercícios e as costas. Você acha que as costas não é importante para o cara ter um físico legal? E a lombar, o glúteo, a perna? Não vai treinar a perna, não? Assim, e mesmo que você treinar todo dia não quer dizer nada. Eu falei no treino aqui agora, para você fazer um negócio mais de 3 vezes por semana, você vai ter que abaixar tanta volume e intensidade que é capaz de você estar numa zona que nem gera ganho de hipertrofia e força. Você vai ter que fazer um exercício que é equiparável a você caminhar até o estacionamento para o seu carro. Caminhar no estacionamento todo dia aumenta as pernas? Não. Então por que fazer abdominal todo dia depois de 4 meses vai aumentar seu peitoral, seu tríceps? Assim, eu desculpe se a pessoa que está assistindo esse vídeo está se sentindo, né, um pouco atacado. Não estou nem falando diretamente para você, eu estou falando para esse tipo de mentalidade, tá? Isso aqui é um pouco de tough love. Eu acho que vocês precisam de ouvir isso, porque não tem ninguém no YouTube falando isso, tá? E a realidade é que se você quiser um físico bacana e interessante, você vai ter que treinar por muito tempo. Você vai precisar de pelo menos 10 anos treinando aí, aumentando o peso, sempre com foco, vai ter que saber o que você está fazendo, ou vai ter que contratar alguém que estudou, tá? Para conseguir aumentar 150 quilos no seu supino, para conseguir aumentar 200 quilos no seu agachamento, porque é isso que vai permitir você ter um físico legal. Agora, se você quer só ser magro, porque você acha que magro é igual bonito, faz só a dieta, não faz nem a flexão abdominal. Eu não acho. Lembrando que o papel da dieta na transformação, no ganho de massa muscular, ele é reduzido. Se você estiver comendo o suficiente, você pode jogar o que você quiser em cima. Se tiver proteína o suficiente, carboidrato, proteína para fazer músculo suficiente, carboidrato para dar energia suficiente e gordura para fazer hormônio suficiente, o resto, cara, você pode estar um caco por dentro, as artérias tudo entupidas, a saúde está péssima e está com um shape maneiro, porque o papel da nutrição, ele é reduzido. O que vai fazer você ganhar massa muscular é o treino. Não adianta você otimizar a dieta perfeita, tudo calculadinho, e tá fazendo flexão e abdominal por dia. Se você não tirar o seu supino de só a barra para colocar 3, 4 anilhas de cada lado, você não vai conseguir ter o braço de 38, 40 centímetros que você quer de forma natural, tá? E isso não vai acontecer em 3 anos. Não, isso é um compromisso que você está fazendo com a sua vida, porque o seu físico vai reproduzir o estilo de vida que você tem, não tem jeito, tá? Então esquece esse negócio de desenho, esse negócio de TikTok, de ficar fazendo coisa todo dia, esse desafio de 30 dias de agachamento, isso não vai fazer nada, tá? Isso o máximo que vai fazer é te fazer machucar. Porque você vai estar fazendo esforço repetitivo. Imagina você todo dia fazendo exatamente o mesmo exercício. Nem eu faço, ninguém é doido de fazer isso, tá? E se você faz como uma estratégia em um treinamento maior, é algo planejado e temporário. Então não, eu não acho que dá. E fala mais, a última pergunta desse vídeo, fala mais da troca de exercícios do post que você fez no Instagram. Aquilo se refere a um post onde eu comentava uma passagem de Luiz Simmons falando sobre trocar exercício a cada 3 semanas. Ele fala no máximo 3 semanas antes de chegar na lei natural da acomodação. A única coisa que eu fiz naquele vídeo foi esclarecer que ele estava falando de uma população que é anabolizada e que treinava tudo até a falha, sempre, o tempo todo. Imagina um grupo de pessoas falando, vai, faz mais uma, para toda repetição que você faz. Não tem jeito, você vai até a falha, tá? E capaz de até passar do que você faria se você estivesse sozinho.
Então, assim, você tem que pensar que é um grupo de pessoas que, por estar melhorado, já vai treinar mais do que aguenta, tá? E que vai recuperar daquele treino mais do que uma outra pessoa não recuperaria. Então, é como se a lei natural da acomodação delas fosse muito acelerada, comparando a maior parte das pessoas naturais, atletas de elite, que treinam de forma submáxima, principalmente exercícios compostos. 3 de 10 no agachamento até a falha, cara, assim, se você não tiver equipamento de segurança, eu tenho equipamento de segurança, eu não faço, porque faz mais resultado, a ciência tem demonstrado, e a experiência de atletas de elite também estão caminhando para falar que treinos submáximos com a progressão mais acentuada são melhores para hipertrofia e força. Então é basicamente isso. É muito provável que se você é natural, iniciante, intermediário, treino desequipado, o treinamento ele pode durar mais de 3 semanas, determinado exercício, porque você está treinando de forma submáxima. Mas isso não vale para o esforço máximo e esforço dinâmico, porque são esforços, né, máximos, são esforços que vão exigir e vão recrutar muita massa muscular, muita fibra e tudo mais. O treinamento, acessório, isolamento, sabe, 3 séries de 10 na rosca, não precisa de trocar a cada 3 semanas, está muito submáximo. Progride o máximo que você conseguir, quando começar a agarrar, você troca. Era simplesmente esse esclarecimento que eu estava fazendo no vídeo. Beleza, pessoal? Esse é o vídeo que eu queria dizer hoje. Espero que tenha retirado a dúvida de vocês. E fique de olho no Instagram aqui no YouTube, porque eu pretendo fazer mais vídeos tirando dúvidas, porque eu acho extremamente legal, tanto de fazer quanto de consumir esse tipo de conteúdo. Beleza? Se você assistiu até aqui, você é um dos poucos. Muito obrigado. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up.